eu poder disponibilizar lá na área de aluno. Eu vou desligar os microfones de vocês por enquanto. Bom, todo mundo já me conhece, né? Então eu não vou nem ficar me apresentando, falando currículo, porque todo mundo que está aqui me acompanha lá no Instagram e todo mundo já sabe o que eu faço, né? Já está acompanhando aí há um tempo o meu trabalho lá no Instagram. Deixa eu abrir aqui uma pastinha que a gente vai precisar usar hoje. Eu já vou falar para vocês assim, o nosso dia hoje, ele vai focar muito na comunicação, gente, na maneira como a gente se comunica com os nossos filhos. Vamos abordar alguns comportamentos, mas vai ser algo assim muito superficial ainda. O dia hoje vai ser um pouco mais denso, porque preciso passar um pouco também da teoria da disciplina positiva para que vocês possam compreender o sentido da gente agir de determinadas maneiras, tá bom? Mas ao longo dos nossos encontros, a gente vai aumentando cada vez mais a quantidade de atividades, porque essa é a intenção. Os nossos encontros vão ser super interativos, então vocês vão aprender várias ferramentas parentais para ir colocando em prática durante a semana. Você é a facilitadora junto com vocês, tá? Porque a intenção é que nesse momento, esse momento nosso, seja um momento de troca de experiências e de aprendizado, que a gente possa aprender juntas. Então, assim, eu compartilho aquilo que eu sei com vocês e vocês compartilham o que vocês sabem comigo. Todo mundo crescer junto e conseguir ajudar os filhos da melhor maneira possível. Então, eu conto com a colaboração de vocês, participarem das atividades e compartilharem os problemas de vocês, tá bom? Nossa turma é pequena, porque o último encontro que eu fiz foi muito grande, eu não consegui dar atenção para todo mundo, e eu acho importante a gente ter essa troca. Eu tenho certeza de que vocês estão vivenciando tudo e estão aprendendo 100% as ferramentas que eu vou ensinar aqui, bom? E aí sim fica mais acolhedor e todo mundo consegue absorver o conteúdo. Quem está aqui, participou do workshop gratuito, que é a grande maioria de vocês, eu quero dizer para vocês que ao longo desses 5 encontros, a gente vai ter algumas ferramentas que vocês aprenderam lá no workshop, bom? Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade, esse momento, para rever as ferramentas e praticar, porque a gente aprende por meio da repetição, né? E essa vai ser uma ótima oportunidade de aprender e fixar algumas ferramentas. Mas antes eu tenho um combinado para fazer com vocês, né? Que é a nossa mentoria em grupo, além da mentoria individual e online que cada um de vocês ganhou quando adquiriu o programa. Eu decidi, no dia que eu fiz o workshop gratuito, que a gente ia fazer, então, quem fizesse as inscrições naquele dia, um encontro semanal entre nós, todas juntas, por uma hora, para tirar dúvidas. Então, qual foi a ideia que eu tive, assim? Vocês vão aprender ferramentas hoje. E aí vocês vão ter lições, né? Lições de casa, digamos assim, para irem colocando em prática ao longo da semana. E aí eu acho que é importante a gente ter um momento onde a gente se encontre para tirar dúvidas que vocês vão ter ao longo da semana, porque isso vai acontecer, porque de repente assim, eu ensino a ferramenta e aí a ferramenta funciona do jeito que eu ensinei na casa da Francine, mas na casa da Cláudia não funciona tanto. Na casa da Cláudia a gente precisa fazer algumas adaptações, porque a gente precisa pensar, cada indivíduo é único, então os filhos de vocês, eles têm necessidades diferentes, né? E aí a gente precisa estar sempre adaptando para dentro da realidade de cada uma. Então, a gente precisa combinar qual seria o melhor dia a esse encontro. Eu tinha pensado, como nós já estamos aqui todas juntas no sábado, fazer no sábado, mas daí eu já não sei da rotina de vocês. E eu pensei em a gente fazer isso uma hora antes do nosso encontro. Eu não sei se é muito cedo, se alguém tem filho pequeno, entendeu? Que daí podem abrir o microfone para falar, tá bom, gente? E aí tem a função do café da manhã e tudo mais. Eu quero que a gente faça isso de uma maneira que fique bom para todo mundo, porque esse nosso encontro da mentoria, eu não tinha pensado em gravar, mas se vocês quiserem eu posso gravar também e deixo lá disponível na área de membros para vocês irem tirando as dúvidas que forem aparecendo também e tá sempre revendo. O que vocês acham? Ô, Thalita, para mim, fazer no sábado fica muito ruim. Tá. Por quê? Porque eu tenho a Júlia pequenininha e eu tenho que vir para casa da minha mãe para mim conseguir participar. E aí, se for uma hora antes, vai ser muito cedo.
Tá E bom. se for 1 hora depois, também possibilita, porque a hora que acaba aqui, ela já está morrendo de fome, Fica muito eu já tenho que extenso. entrar na correria. De repente, no meio da semana, 1 horinha no meio da semana, porque aí a gente já botou em prática algumas coisas e as dúvidas apareceram. Tá. E aí a gente tira as dúvidas no meio da semana para continuar agindo até o outro sábado. Não sei, vamos ver as outras participantes aí. Sim. Meio da semana pode ser também qualquer dia de semana, só que daí, assim, eu faço faculdade de manhã, à tarde eu faço estágio no Tribunal de Justiça. Então, mesmo que eu esteja trabalhando home office, eu preciso estar disponível naquelas horas de estágio, Claro. porque às vezes surgem audiências ou eles me chamam para fazer algum tipo de trabalho. À noite eu estou disponível, eu também estou disponível ali entre 11 horas da manhã e 2 da tarde, que eu começo meu estágio às 2 horas, então entre 11 da manhã e 2 da tarde eu estou sempre disponível. Porque antes eu estou na função das minhas aulas, porque mesmo que as aulas fiquem gravadas, às vezes tem prova, uma apresentação de trabalho, uma coisa ou outra, então eu não posso me comprometer a gente ficar tocando depois. O que vocês acham? Vocês querem pensar e a gente discute depois lá no WhatsApp, ou todo mundo tem um horário mais flexível? Como é que é o horário de vocês? Por mim, às 11 horas estaria bom. Para mim também, daí seria bom de manhã, porque de noite eu dou aula pelo menos 3 vezes por semana. 4. Eu trabalho à tarde, para mim teria que ser. Eu trabalho à tarde, teria que ser de manhã para mim também. Pode ser 11 horas. 11 horas. Cris não pode, né, Cris? Eu não consigo, eu trabalho o dia todo. Talvez no período da tarde eu conseguiria algum horário, mas o ideal seria no período da noite para mim. Mas se eu sou a única, gente, e você for gravar, Thalita, não tem problema, pode combinar com o pessoal, e aí qualquer coisa a gente se fala, se eu tiver alguma... Não, gente, assim também, se vocês preferem no sábado, não tem problema, porque a Thalita também vai dar o atendimento individual, né? Então, eu me contento com o individual e não precisa gravar, eu participo do individual e dos sábados. Não, mas daí eu gravo. Porque eu é que estou causando. Não tem problema. Mas daí eu gravo, entendeu? Eu gravo até para vocês poderem rever depois. Isso não tem problema. Pode ser. Se é melhor para todo mundo no sábado, por mim, não tem problema, tá? Daí eu fico na disposição ali, tu pode me chamar no WhatsApp, no privado, qualquer problema que tu tenha, e a gente vai alinhando também. Sim. As duas. No sábado eu também não consigo, tá? Porque eu dou uma aula antes do nosso curso. Tá. Mas fiquem à vontade para encontrar um horário melhor e a gente vai se adequando, não tem problema. Então, eu acho que então, a gente fica com esse das 11 horas, então. Se a Cris não pode no sábado, pode ser esse das 11 horas, gurias? Pode ser. Pode ser. Sexta-feira, para dar uma semana de treinar, as ferramentas, de praticar, o que vocês acham da sexta-feira? Sexta-feira pode ser à noite para mim. Eu não tenho aula sexta-feira à noite. Eu poderia. E o restante, consegue sexta-feira à noite? Sim. Que hora seria a noite? Que hora seria a noite? O horário que for bom para vocês. Eu me adequo. Estou livre depois das 6 horas. À noite eu não consigo, mas também é o mesmo caso da Cris. Se vocês quiserem marcar, não tem problema. Porque à noite o meu marido está trabalhando, a gente tem uma cafeteria e ele fica até umas 9h30, 10, aí fica tarde, né? E aí eu tô naquela função, sabe, de final de tarde com criança pequena, banho, janta. Então a gente faz assim, ó, vamos deixar esse horário das 11 horas e depois a gente discute lá no grupo qual é o melhor dia da semana. Bom? Tá. Depois eu coloco lá no grupo e aí a gente vai discutindo, vocês vão colocando o que vocês pensam e a gente vai alinhando, tá bom? O importante é a gente ter esse tempo, porque senão a gente acaba usando esse tempo aqui dentro do programa e ele vai ficando, a gente não consegue terminar no horário, tá bom? E em relação às mentorias individuais, tá? Eu vou enviar um formulário lá no grupo do WhatsApp para vocês preencherem o formulário com o melhor horário de atendimento para vocês, para a gente conseguir alinhar e marcar essa mentoria, tá bom? E a gente vai alinhando direitinho o propósito de cada uma dentro das ferramentas. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos para as informações importantes do dia.
né, gostaria de solicitar que vocês mantivessem os celulares de vocês desligados ou no silencioso, tá bom? A gente precisa focar aqui nesse momento que nós estamos juntos para conseguir direcionar a nossa atenção plena a esse encontro e aproveitar ao máximo essa nossa experiência. Então, amanhã vai ser bem interativa, vocês vão participar de algumas vivências para aprender aí na prática como é que vocês vão aplicar a disciplina positiva na casa de vocês, com os filhos de vocês. A gente vai ter um intervalinho para pegar um café e ir no banheiro rapidinho, tá? É só o tempinho de pegar um café mesmo, ir no banheiro e voltar rapidinho, tá? Aí, em relação às dúvidas que forem surgindo, vocês vão enviando aqui na caixa de comentários, que eu vou responder elas. A gente vai ter momentos específicos para tirar dúvidas. Mas se for uma dúvida referente ali àquele momento, eu falei alguma coisa da atividade que vocês vão fazer, vocês não entenderam, vocês podem também me interromper, a gente resolve ali. Agora, se for algo que der para esperar, a gente aguarda esse momentinho das dúvidas para tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Gente, Então, só me ajuda aqui rapidinho. Como é que eu escrevo a pergunta aqui, que eu não sei? Aqui embaixo, ó, deixa eu abrir aqui o meu Zoom. Nossa, minha tela adora apagar, né? Do nada, assim, minha tela apaga. Será que é no compartilhar? Não. Não, não é no compartilhar, não. Espera aí que eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu Zoom, porque eu compartilhei a tela. Então, eu vou parar de compartilhar a tela para conseguir ver. Aqui embaixo, ó, tu consegue ver aqui embaixo? Tem o rosto grande aqui no meio. Aí, logo embaixo, chat. Não sei se tu tá vendo o balãozinho ali de pergunta. Tem que maximizar a tua tela. Porque eu acho que ela tá no celular, aí é diferente. Ah, no celular, no celular eu não sei. Coloca na tela, Alessandra, que vai aparecer bate-papo ou chat para você, se eu não me engano. Se não, qualquer coisa tu... Ah, gente, tá. Depois eu vou achando aqui, deixa. Não, se não, qualquer coisa tu chama aqui, tá, Alessandra? Fala, eu tenho uma dúvida. Tá. Não tem problema. Tá bom? Na parte de baixo, Alessandra, se você clicar, aí você vai ver, vai abrir, vai subir assim, e aí você tem a opção do chat. Tá, depois eu vou tentar aqui. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. O nosso horário de encerramento é ao meio-dia, tá bom? Ao meio-dia a gente termina. Tá? E aí eu quero saber, alguém já tem alguma dúvida sobre a nossa manhã? Tá tudo direitinho. Depois a gente vai alinhar o horário da mentoria em grupo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Existem 2 tipos de programas de educação. Tem aquele que depende do foco externo de controle, que são as punições e recompensas, e que funcionam temporariamente, tá? E são o método mais usado. Foi o método que os nossos pais usaram na nossa educação, e é a maneira como muitos pais educam os filhos ainda hoje. E existem aqueles que ensinam foco interno de controle, a disciplina positiva. Então, você aprende de dentro para fora. E fazer também a coisa certa quando não tem ninguém olhando. O Alfred Adler foi quem estudou e quem trouxe essa abordagem de disciplina positiva para o mundo, que também é conhecida como abordagem adleriana. Ele acreditava que todos os seres humanos deveriam ser tratados com dignidade e respeito, inclusive os nossos filhos. E um dos conceitos-chave da disciplina positiva é a educação por meio da gentileza e firmeza ao mesmo tempo. É a gente encontrar esse equilíbrio, e como a gente falou no workshop gratuito, é muito difícil os pais terem esse equilíbrio, porque muitas vezes os pais são muito firmes, se tornando autoritários, ou muito gentis, se tornando permissivos. E aqui, nesses nossos 5 encontros, dentro do programa, vocês vão aprender na prática como é que isso funciona. Bom, então a gente já vai fazer uma atividade agora, só um aquecimento, para começar o dia com energia e entrosamento. A maioria de vocês aqui já se conhecem, mas agora a gente vai receber a Cláudia e a Cris. Então, vamos conhecer umas às outras, tá? A gente vai fazer esse aquecimentozinho bem rápido, eu vou dividir vocês em salas. Então, eu vou fazer uma salinha com 3 pessoas, e vou colocar a Cláudia em uma sala e a Cris em outra. Aí vocês se apresentam umas para as outras, digam de onde vocês são, quantos filhos vocês têm, tá? A idade dos filhos de vocês, e o que vocês desejam aprender nesse encontro de hoje, bom? Ou, de repente, o seu propósito para os 5 encontros, para o programa todo. Eu vou dar aí
3 minutinhos, porque vai ter um grupo de 3 pessoas, 2 minutos e meio, 3 minutos, para que vocês conversem e se apresentem. Tá? E aí depois a gente volta para cá. Então eu vou criar aqui 2 grupinhos. Vamos lá, estou separando vocês. Grupo 1, Sandra, Cláudia, Cris. No grupo 2, a Cris. E a Francine. Daqui a pouco eu trago vocês de volta, tá bom? Vai aparecer uma telinha que vocês têm que apertar para entrar na sala, tá? Vocês vão receber o convite, acho que vocês já receberam. Oi, Fran. Todo mundo já se conheceu? Deu tempo para todo mundo se apresentar? Deu. Tá ótimo, então. Vocês conseguiram escrever aí qual é o objetivo de vocês, o propósito de vocês com esses encontros? Todo mundo conseguiu escrever? Não, escrever, vou escrever, então. Tá, a gente precisa escrever as coisas, porque quando a gente escreve, a gente materializa, a gente está concretizando aquilo. A gente tira do mundo do imaginário, tá bom? E o cérebro, ele assimila muito mais a informação quando a gente escreve. Isso é dado científico. Tá? Quando a gente escreve, a gente consegue assimilar muito mais a informação e fazer com que aquilo
se torne realidade também. Então, quando a gente tem ideias assim a respeito da educação e da maneira como a gente quer lidar com os nossos filhos, é sempre bom que a gente anote isso num papel, porque as coisas ficam muito soltas ali no imaginário, né? Elas ficam vagando ali dentro do cérebro. Quando você anota, você está organizando as suas ideias. Alessandra, tu mora em Floripa, né? Uhum. Eu e a Cláudia somos de Tubarão. É, pertinho. Mas tu não tá em Tubarão, tu tá em São Paulo? Não, estou em São Paulo. Eu vi, ela comentou que é de Tubarão, mais pertinho, né? É. Todo mundo escreveu, gurias? Sim. Ótimo. Vocês já ouviram falar em crença limitante? Então, o que é uma crença limitante? São pensamentos e interpretações que nós fazemos e que nós tomamos como verdadeiras, mas que, no fundo, elas não são verdade. Aí, o que faz quando a gente tem uma crença limitante a respeito dos nossos filhos? A gente passa a acreditar que os nossos filhos são daquela maneira ou eles agem daquela maneira e isso acaba se tornando uma profecia autorrealizadora. É um prognóstico que, quando se torna essa crença, ele provoca a própria concretização. Então, às vezes, as pessoas, elas esperam ou acreditam que algo vai acontecer e aí elas agem como se aquela profecia ou aquela previsão ela já fosse real. Acaba fazendo com que aquela profecia, aquela crença limitante seja de fato verdadeira. E qual é a maior crença limitante, a crença ou mitos em relação à adolescência que nós temos? Uma das maiores dores da minha audiência é o fato de pensar que adolescente é tudo rebelde. E aí, quando a gente faz isso, a gente está estereotipando os filhos da gente. E aí a gente passa a expressar isso, às vezes nem para eles a gente expressa, mas às vezes as pessoas perguntam, fulana, tudo bem? Como é que tá o teu filho? Fala, sabe como é que é, né? Tá naquela fase, a adolescência, da rebeldia. Tem resposta para tudo, estão sempre de mau humor, e aí a gente começa a comentar e a falar as características dessa fase. O que você faz quando você fala isso? Você está jogando isso para o universo, é isso que o meu filho é. E aí o seu filho escuta aquilo, fica no inconsciente dele. Eu sou rebelde. Eu sou mal-humorado, eu sou mal-educado, eu estou sempre respondendo para minha mãe. Aí, inconscientemente, ele adota aquele comportamento. Muitas vezes, quando ele age de acordo com essa crença limitante que foi colocada lá dentro da cabecinha dele, que ele passa a acreditar, que ele precisa provar para o mundo que ele é realmente aquilo que as pessoas acreditam. Porque, na verdade, gente, não existe uma rebeldia na adolescência. O que existe é uma fase de desenvolvimento comum a todos os seres humanos que estão passando pela mesma idade. Assim como nós, adultos, temos as nossas características de acordo com a fase de desenvolvimento que nós passamos. A criança pequena tem a dela, então a gente podia dizer que criança pequena é tudo birrenta. Minha filha não é birrenta. Então eu não posso dizer que toda criança pequena é birrenta. Minha filha adolescente não é rebelde. Então eu não posso falar que todo adolescente é rebelde. A gente pensar assim, que todo idoso vira criança e fica teimoso, a gente está o quê? A gente está rotulando, a gente está criando uma crença limitante, e a gente vai fazer com que aquela situação vire verdade, porque o cérebro da gente ele tem muito poder. Ele tem tanto poder que a ciência nem consegue identificar quanto poder tem o cérebro da gente. Então, eu gostaria de aproveitar que vocês estão aí com papelzinho e caneta também, e que vocês anotassem qual é a maior crença limitante que vocês têm em relação ao filho de vocês. Ou, se não for uma crença, que seja o comportamento mais desafiante que vocês enfrentam com o filho de vocês, que a gente vai trabalhar isso semana a semana também, tá bom?
Coloquei 3, tá bom. Tá bom. A Alessandra já tem bem claro ali na cabeça dela já. Ai, tá ótimo. Todo mundo escreveu ou vocês querem mais um tempinho? Vou dar mais um minutinho. Mais alguém tem filho pequeno ou é só eu e a Alessandra? Pequeno quanto? É, né? Quanto? Tu tem filho pequeno, não tem? Eu tenho um de 8 e um de 11. O de 8 eu acho pequeno, entendeu? Por isso que eu tô perguntando. A minha de 16 eu ainda acho pequena. Só há pouco tempo que eu comecei a assimilar a ideia de que em breve terei alguém batendo na minha porta, dizendo, e aí, tia? Eu vou dizer que tia nada, mané, porque eu não sou irmã da tua mãe. Pior é que não dá nem pra dizer, assim, ó, vê se eu tenho idade pra ter sobrinho desse tamanho, né? Então, eu nem Não dá posso nem pra dizer dizer isso. Eu tenho, né? Então, eu nem posso. Nem posso. Infelizmente, não posso mais. Ai, então, vamos lá. Agora que todo mundo já anotou aí a crença limitante, o comportamento de vocês que está incomodando, a gente vai fazer uma atividade que vai nortear todos os nossos encontros. As meninas que participaram do workshop gratuito já conhecem bem essa atividade, porque ela foi a norteadora do nosso encontro. Essa atividade, ela existe para despertar a consciência de vocês e a gente vai usar ela sempre como referência nas outras atividades. Bom, é muito importante a gente saber sempre qual é o objetivo que a gente quer alcançar na educação dos nossos filhos, porque a gente vive em modo automático, a gente está sempre reativo aos comportamentos dos nossos filhos. A grande maioria dos pais, eles têm uma breve noção de que tipo de pessoa gostariam que os filhos se tornassem no futuro. E pouquíssimos pais sabem quais as ferramentas que precisam utilizar para alcançar esse objetivo desejado, ou investem tempo no treinamento das habilidades sociais e de vida, que são super importantes para a vida toda, né? Se a gente deseja ter um filho responsável, um filho resiliente, respeitoso e independente. Então, vamos fazer essa atividade. A gente vai criar as 2 listas que vão ajudar vocês a alcançarem os resultados em longo prazo que vocês almejam na educação dos filhos. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, pode todo mundo abrir o microfone, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo da tela de vocês, os desafios de comportamento. A gente fez uma lista na semana do workshop gratuito, hoje a gente vai fazer outra. Então, eu gostaria que vocês me falassem todos os desafios de comportamento que vocês enfrentam com os filhos de vocês em casa. As meninas do workshop gratuito já estão com tudo na ponta da língua. Vamos lá, gurias, preciso da ajuda de vocês para a gente fazer essa lista de desafios de comportamento com os filhos de vocês. Grosseria, falar grosseiramente, né, por qualquer coisa. Tá? O meu filho, ele é desorganizado com as atividades da escola. Isolamento social. Eu ia falar jogos, mas eu acho que essa de isolamento social é melhor. Vou botar eletrônicos, isolamento. Procrastinação. Dependência é aí ou é inabilidade? Dependência? Dependência aqui. A procrastinação, Cris, eu posso dizer que ela está ligada à preguiça? Sim. Tem dos dois, né? Fica sempre, eu já vou daqui a pouco, vou fazer daqui a pouco. E aí tem a preguiça junto, né? Vou botar o clássico da semana passada, o não ouvir.
Não ouvir, falta de iniciativa. Individualismo, sabe? Tudo sou eu. O individualismo, ele está muito ligado à construção da identidade. Assim como a grosseria e a agressividade, elas estão muito ligadas aos hormônios, né? A quantidade de hormônios que vai recebendo nessa fase, assim. É até importante a gente fazer essa lista, que a gente compreenda, assim, o que dá de verdade para a gente trabalhar, algumas questões que podem ser melhoradas, mas que existe uma certa limitação, tá? A questão, eu não vou nem botar aqui da grosseria e agressividade, porque não é porque a pessoa está de mau humor que ela precisa ser grosseira, eu vou botar aqui o mau humor. Mau humor. É muito característico a quantidade de hormônios, e é super importante que vocês assistam o vídeo do desenvolvimento dos filhos que tem lá no YouTube, eu vou compartilhar com vocês depois no canal do WhatsApp, para que vocês compreendam essa questão hormonal e do desenvolvimento cognitivo também. É aqueles 3 que tu enviou lá no início? Isso, está lá no outro grupo. Eu vou direcionar para esse grupo agora, porque a gente tem a Cris e a Cláudia, se bem que eu acho que elas já assistiram. Mas eu deixo lá, caso vocês não assistiram, vocês tirar um tempinho, assim, tá ali fazendo o almoço, alguma coisa, assiste o vídeo, porque é muito importante que vocês entendam essa questão do desenvolvimento, tá? Então, posso pular para a próxima lista ou alguém quer adicionar mais alguma coisa aqui? Eu ia comentar. Pode falar. Eu não sei como falar, mas assim, uma coisa que essa semana me deixou muito nervosa foi assim, às vezes a gente combina, né, o horário para ele estar aqui, que a gente ia ao médico, e aí ele não veio no horário que eu tinha combinado, né? Então aquilo atrapalha todo o andamento. Então, assim, eu não cumpri os combinados, não sei, falta de responsabilidade, sim. A gente vai alinhar essas coisas ao longo dos encontros, tá? Semana que vem eu vou ensinar uma ferramenta para vocês conseguirem fazer com que os combinados sejam cumpridos. Bom? Falta de cuidados pessoais, né? Que o adolescente é bem característico isso. Cabelo oleoso, dente sem escovar, mal escovado. O meu não quer cortar o cabelo, gente, tá enorme, não quer cortar. Essa questão de cortar o cabelo, isso é bem característico dessa fase e está muito ligado à construção da identidade, porque eles querem parecer, eles querem estar semelhante aos amigos, então é a fase de deixar o cabelão crescer, entendeu? Porque está buscando aí qual é a identidade que eu vou assumir, então ainda não sabe se quer ser hippie, se quer ser roqueiro, sabe? Se quer ser da galera do como é que fala? É aquele do cabelinho pro lado e as calças roxas. Emo, isso aí. Emo. Isso aí, que eu acho até que já passou a fase do emo, né? Eu é que tô velho, que preciso me atualizar. Sabe que isso indica algumas coisas, né? Ai, meu Deus do céu, como o tempo passa, gente. Algo que acontece muito aqui, Thalita, é não entender que eu sou adulto, né, dessa relação, essa coisa de achar que sabe tudo, que as ideias dela que estão certas, e então eu não sei como colocar. Mas seria a luta por poder. Exato, luta de poder. Isso aí. E é constante, né? Muito. Vamos passar para outro ou tem mais alguma coisa, gurias? Acho que é isso. Timidez entraria? Timidez? Timidez entraria? Timidez pode entrar também. Aqui, eu vou botar a timidez, mas eu tenho que falar sobre ela também. Vou aproveitar que ela apareceu para falar sobre ela. Vou até parar de compartilhar a tela, porque eu gosto de estar olhando para vocês. Assim, ó. Cada um de nós tem uma natureza, tá? A gente constrói a personalidade até os 7 anos de idade, mas o temperamento, ele nasce com a gente. E tem coisas que vêm com a gente, né, nessa questão da genética, que podem ser trabalhadas também para melhorar certos comportamentos. Então, assim, às vezes, eu falo muito disso, da gente respeitar a natureza dos nossos filhos. Às vezes a gente tem um filho super bagunceiro, que não para quieto. A minha filha, por exemplo, a minha filha é hiperativa, mais velha. TDAH, dislexia e hiperatividade. TDA, hiperatividade e dislexia. Então, assim, eu sempre entendi
ela era uma criança que não conseguia parar quieta, que ela precisava gastar a energia dela. Então, eu sempre evitei levar ela em lugares onde eu tivesse que ficar controlando o comportamento dela. Fica quieta, não te mexe. Fica quieta, não fala, para baixo. Sabe? Porque não tem como, não tinha como eu fazer isso. A natureza dela era aquela. É a mesma coisa do que tu pegar um passarinho e colocar dentro da gaiola. Entende? O passarinho não pode mais voar. E aí, às vezes, tu tem um filho que é tímido e é dele, é da natureza dele. E aí a gente quer colocar o filho em situações que exigem dele uma certa desenvoltura. Ele não está pronto para empregar. Então, é muito importante a gente ver isso. A gente pode trabalhar, assim, a questão da timidez. E, assim, as pessoas mesmo falam, assim, as pessoas que são muito tímidas e que vão fazer teatro para poder se soltar um pouco mais e ter uma desenvoltura maior, até para conseguir. Tem gente que é tão tímida que não consegue nem apresentar trabalho na escola. Né, que tem essa dificuldade, então, assim, que ajuda muito nisso, mas é importante a gente também tentar entender essa natureza do filho, sabe? Tá tudo bem, é tímido, não consegue, a gente tenta, né, sempre tá conversando, e se tem uma dificuldade, a timidez te atrapalha até que ponto, tentar compreender até que ponto aquela natureza do filho está atrapalhando ou está ajudando na vida, bom? Mas ao longo dos encontros, a gente vai compreendendo melhores maneiras de conversar, e de colocar as coisas para conseguir desenvolver certas habilidades, bom? Mas eu vou deixar ela ali na lista também. Ô, Thalita, então seria timidez ou é vergonha aquilo ali? Porque pode ser vergonha, sabe? Verdade. Eu só lembra quando a gente, não sei vocês, mas aqui em casa nós tínhamos 3 mulheres, a minha mãe, mais 3, e a gente, quando alguém tinha que comprar papel higiênico ou absorvente, era assim uma luta de foice para ver quem que ia, porque estava todo mundo com vergonha. Se fosse para comprar um chocolate, todo mundo ia. Mas para comprar um absorvente, ninguém quer. Papel higiênico mesmo, Deus o livre. Mas eu deixei aqui junto, então. A vergonha. Vocês querem colocar mais alguma coisa? A lista de vocês. Thalita, eu não quero sair do assunto, mas só para terminar essa história da timidez, pode acontecer de uma criança ser muito extrovertida e virar um adolescente extrovertido? Se ela é muito introvertida? Não, quando criança era muito extrovertida e virou um adolescente introvertido? Pode também. Mas aí então, precisa... essa situação. Então, mas aí também precisa tentar entender se aconteceu alguma coisa que levou a esse comportamento. Porque, assim, várias coisas podem acontecer. Nessa fase, eles são muito julgados pela aparência física deles. Tá? Tem isso também. Então, se tem muita espinha, se tá um pouco acima do peso, se está muito magro, se é baixinho, se é muito alto. Então, assim, qualquer coisa vai ser motivo a que vire alvo dos colegas de escola. Então, todo mundo já beijou na boca, a fulana não beijou, sabe? Tem tudo isso também. Mas também podem acontecer coisas entre a infância e a adolescência que façam com que essa pessoa passe a ser um pouco, a ter essa timidez, assim. E aí a gente tem de tudo. A gente tem violência psicológica, violência sexual, tem violência com os colegas da escola, entendeu? Essas chacotas que podem acontecer também, que querendo ou não são um tipo de violência, de abuso psicológico e emocional. Então, isso tudo precisa ser bem investigado. Não é o caso, é realmente a mudança, assim, hormonal, eu acho, sabe? Porque eles têm muita dificuldade, Cris, de aceitar também a transformação que está ocorrendo com eles. Essa fase, ela é muito difícil, mais difícil para eles. Eu acho que é mais esse caso. É mais difícil para eles do que é para a gente. Tá? Para a gente é difícil assimilar que o filho cresceu. E para eles também porque até ontem eles eram uma criança e não tinham que ter responsabilidade com a vida. Aí agora, eles não são adultos, mas eles são tratados como... Eles são exigidos que tenham responsabilidade como adulto, mas eles não têm os direitos que os adultos têm. Eles continuam tendo só os direitos que cabem às crianças. E aí, quando eles olham no espelho, eles não se reconhecem mais. Porque acontece aquele estirão de crescimento, e esse estirão de crescimento ele é muito rápido. Então, é literalmente assim, dormi pequeno, acordei grande, sabe? Porque eles não conseguem processar tudo isso que acontece de uma maneira tão rápida como a gente. Eles são muito limitados ainda no desenvolvimento cognitivo.
Então, essa timidez, essa vergonha também pode estar ligada a isso. Ainda tem vergonha do corpo, tem vergonha do peito que está crescendo, mas que ainda não cresceu, sabe? Quando começa a aparecer só um pouquinho. A menina, Sim. isso é muito difícil. Porque às vezes ela vai para a escola e ela tem uma amiga que tem um baita de uns peitos, assim, a menina tá com seio grande, tá com seio bem definido. E eu tenho uma sobrinha que passa por isso. Ela é 1 ano mais nova que a minha filha. A minha filha, tu olha para ela, minha filha tem, tu diz que ela tem 19 anos, minha filha tem 16, a minha sobrinha tem 15, ela passa facilmente por 12 anos na pizzaria. Entende? Então, assim, tem essa coisa de tu se sentir deslocado também em relação ao grupo que tu tá. Tu já te sente deslocado em relação à tua família e em relação à sociedade. E aí tu também não consegue te integrar no grupo que tu tá. Tá bom? Certo. Tá bom, obrigada, tá? Nada. Então, vamos passar para as características e habilidades de vida? Então, aqui, gurias, ó, eu quero que vocês pensem no filho de vocês com 25 anos batendo na porta para fazer uma visita surpresa para vocês. Tu vai lá e vai abrir a porta. Que tipo de filho quer encontrar do outro lado da porta? Que características de comportamento e habilidades de vida você gostaria que seu filho tivesse? Independência, educação, gentileza, empatia. Algo tão difícil nos dias de hoje, né? Pois é. Respeito. Opa! organização, cheiroso, um homem bem cheiroso, lindo, arrumado, com a roupa combinando. Morro com vocês, gurias. Feliz com suas escolhas. Como, Cris? Feliz com as suas escolhas. É interessante que os filhos tenham habilidades de solucionar problemas? Muito. muito. Sim. E que tenham objetivos também, né? Porque a gente pode passar a vida sem objetivo nenhum, tipo, indo na onda do que vai acontecendo com a vida da gente, ou a gente ter um objetivo e mentalizar e trabalhar para aquilo, né? Seja ele qual for, emocional ou de trabalho. Proatividade. Habilidade de tomar decisões é importante? Sim. Sim. De comunicação, né? Que saiba se Isso. comunicar. Tem equilíbrio emocional. Mais alguma coisa? Vamos lá. Vou salvar aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu gostaria que vocês pensassem agora, olhando para essa lista, se a maneira como vocês reagem quando os filhos de vocês apresentam alguns desses desafios de comportamento aqui, ó, grosseria, agressividade, mau humor, falta de organização, fica muito tempo nos eletrônicos, procrastinação, preguiça, dependência, luta por poder, timidez ou vergonha, falta de responsabilidade, não cumprir os combinados, relaxamento, não ouvir, falta de motivação e iniciativa, e individualismo. A maneira como vocês reagem a esse comportamento está desenvolvendo algumas dessas características de comportamento e habilidades de vida nos filhos de vocês? A maioria não, minha não. Eu ia dizer, algumas sim, mas outras não. A sensação é que eu fiz tudo errado. Você fez o que você sabia, conseguia fazer dentro daquilo que você aprendeu. Isso, é. Eu sempre gosto de pensar dessa maneira, a gente se alivia, porque assim, a gente não é tirar a responsabilidade da gente, mas é porque a gente sempre erra tentando acertar. Quando a gente erra... a gente acha que está fazendo o melhor, né? Isso, exatamente, porque a gente não quer o mal deles, né? A gente quer o melhor para a vida deles.
mas às vezes a maneira como a gente reage não é a melhor maneira para conseguir desenvolver as características e habilidades de vida, para ter esse filho ideal, esse filho de 25 anos, cheiroso, educado, que sabe se comunicar com as pessoas, que tem empatia, é independente, é gentil, né? Então, assim, quando eu falo para vocês que a gente precisa ter um objetivo na educação dos nossos filhos, então, se a gente para pensar nessa lista de desafios de comportamento, essa lista aqui, ó, ela é onde a gente está agora, o que a gente está vivendo agora com os nossos filhos. E essa característica e habilidade de vida é onde a gente quer chegar. Então, aqui a gente conseguiu colocar exatamente um plano de ação. A gente tem o ponto A, desafios de comportamento, e a gente tem o ponto B, que são as características e habilidades de vida. E aqui nesses 5 programas a gente vai trabalhar isso, esse caminho, para vocês saírem dos desafios de comportamento, saírem desse ponto A e conseguirem chegar lá no ponto B, tá bom? Então, eu vou fazer uma atividade com vocês, tá? Para mostrar a importância da gente falar para os filhos o que eles têm que fazer ao invés deles não fazerem. E sou eu que vou aplicar essa atividade em vocês. Porque assim, ó, a gente para pensar, a gente passa o tempo todo falando para os nossos filhos o que não é para eles fazerem, né? Não faz isso. Um pouquinho que saiu aqui um negócio. Não me responde, não me retruca, não fala assim comigo. A gente está sempre... Então, assim, os filhos, eles não constam, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquele outro. Mas o que é para eu fazer, então? E a gente não comunica isso para os filhos da gente. E eu quero deixar isso bem claro para vocês aqui. E eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer com cada uma de vocês, tá? Para vocês entenderem. Então, eu vou falar o nome de vocês quando eu for fazer isso, só para que vocês tenham essa visão, assim, consigam viver isso. Alessandra, não senta. Oi. Cláudia, não me responde. Cris, não se levanta. Francine, não abre a boca. Cris, não faz isso. É isso que a gente fala os filhos da gente o tempo todo. Toda vez que a gente vai se comunicar com eles, a gente se comunica dessa maneira. E olha como a nossa comunicação com os nossos filhos, ela é importante e ela impacta diretamente o comportamento deles. Porque quando a gente comunica isso aqui que está do lado esquerdo, da maneira como eu comuniquei, vocês acham que os filhos vão fazer aquilo que a gente quer? Quem quer compartilhar comigo a hora que eu falei essas frases? O que você pensou a hora que eu disse isso? O que você sentiu a hora que eu disse isso para você? A gente fica do contra, assim, né? Você tem vontade de fazer isso que eu estou pedindo para você? A Cláudia levou um susto. A Alessandra tem vontade de... Fala, Cris, desculpa. Não, de jeito nenhum. Sim, e é isso. A sensação é credo, precisa falar desse jeito. É isso que acontece com os nossos filhos a maioria das vezes. Ai, mãe, tu é grossa. Mãe, não precisa falar assim. Ou então eles fingem que não ouviram. Ou então eles ficam relutando para não fazer. Não é assim que acontece? E aí você não consegue obter o resultado que você gostaria. Agora eu vou falar com vocês de novo, vou tentar me lembrar com quem que eu falei na sequência, porque eu fui falando e posso ter me esquecido da sequência. E aí vocês pensem o que vocês estão pensando, sentindo e decidindo quando eu falo com vocês. Bom? Tá. Alessandra, se levanta, por favor. Cláudia, você pode falar comigo de maneira mais respeitosa? Cris, você pode se sentar, por favor? Francine, você pode ficar em silêncio em alguns instantes? Cris, você gostaria de tentar fazer isso de outro jeito? Qual é o impacto disso que vocês acham? Da coluna da esquerda para a coluna da direita? O que vocês pensam, sentem e decidem quando eu mudo a maneira como eu me comunico, mas tentando obter o mesmo resultado que eu queria antes? A gente dá mais atenção para o que tu está falando. Assim, sem pensar muito, né? A vontade de fazer. Faz a gente pensar, né? Mais alguém? E eu acho que a maneira de falar já é algo que dá esse sentimento, né? Só por falar mais tranquilamente, já dá uma vontade de colaborar. Seria isso. Sim, porque se a gente... voz, né?
Isso, se a gente para pensar assim, a maneira como a gente se comunica com os outros que não são os nossos filhos, entendeu? Com os nossos amigos, com os nossos chefes, com as pessoas que trabalham com a gente, e a maneira como a gente gostaria que as pessoas se comunicassem com a gente. Se teu chefe chega para ti e te dá uma bronca, entendeu? Nesse sentido, assim, que nem a gente faz com os filhos, a gente não se sente propenso a colaborar. A gente se sente desrespeitado. Não é assim que a gente se sente? O filho é a mesma coisa, porque a gente tem uma ideia muito errada de que porque o filho é nosso, ele tem que fazer as coisas do jeito que a gente quer. Ele é meu filho. O sentimento de posse. A gente esquece completamente que aquilo é uma pessoa a parte da gente. Tem necessidades, expectativas, desejos. A gente tem que guiar na questão da educação. A gente tem que guiar os filhos para que eles aprendam e desenvolvam essas habilidades de vida, para que sejam adultos responsáveis, que consigam cooperar com a sociedade, né, conviver em sociedade, que tenham empatia e tudo mais. Mas aí, eu não sei se vocês assistiram, se alguém conseguiu assistir a Semana da Adolescência Descomplicada, eu falei muito isso, assim, a gente quer aquelas habilidades de vida nos nossos filhos, mas a gente não educa eles para desenvolverem aquelas habilidades de vida, porque você quer ter um filho independente, você quer ter um filho que saiba tomar decisões e que consiga resolver os próprios problemas da vida, mas dentro de casa ele tem que ser submisso aos pais. Olha como isso é divergente, como é que tu vai ter um filho independente, um filho resiliente, um filho autossuficiente, um filho responsável, se dentro de casa ele tem que ser submisso? Onde é que ele vai aprender a autossuficiência, a resiliência, a responsabilidade e a independência, se ele não está aprendendo isso? E quando o filho faz 18 anos e vai viver a vida, a gente espera que ele saiba tudo isso, que ele saiba viver dessa maneira, que ele tenha essas habilidades sociais e de vida bem desenvolvidas. Enquanto a gente não está focando nisso dentro de casa, que a gente entra no quê? Na disputa pelo poder, a gente dá ouvido ao nosso ego. É o ego que está ferido, porque o meu filho me xingou, o meu filho replicou, e eu não admito que ele fale isso comigo, porque eu sou a mãe dele. Entende? Eu nunca falei isso, assim, abertamente para as pessoas, sabe? Eu converso uma coisa, assim, muito no individual. Agora, assim, se a gente para pensar, né? Vocês lembram da época da escravidão? Os negros tinham os seus senhorios, e se eles não agiam da maneira como os donos deles queriam, eles iam para o tronco e apanhavam. Lógico que a realidade dos negros é completamente diferente da realidade dos nossos filhos, tá? Não quero nem comparar isso. Mas se a gente para pensar, a filosofia é a mesma. Se o meu escravo não faz o que eu mando, ele vai para o tronco e ele apanha, e eu vou chicotear ele. Se o meu filho não faz o que eu mando, o que acontece? Eu parto para a violência, seja ela física ou emocional. É o mesmo, assim, se tu para pensar, a prática, ela é a mesma. O significado que tem por trás, ela é a mesma. Que é meu, me pertence, não é seu. Não é. Você deu vida àquele ser. E você tem uma responsabilidade espiritual, seja ela qual for a sua religião, em desenvolver as habilidades daquele filho, porque ele é uma das suas missões de vida. E a gente tem que ter isso muito em claro na nossa mente. Eu vou fazer aqui, ó, com a Cristiane e com a Cláudia, não estavam no workshop gratuito, vou fazer uma coisa bem rapidinho aqui com elas, ó. Eu trouxe no dia do workshop gratuito para as meninas essa questão das perguntas e da maneira como a gente se comunica com os pais da gente, com os filhos da gente, e o quanto isso vai impactando a relação, né? Porque a gente faz o quê? A gente fala para os filhos o que eles têm que fazer, a gente fala para os filhos como eles devem fazer, a gente fala, quando eles fazem algo errado, a gente fala o que aconteceu, o que causou a situação, como eles devem se sentir a respeito, né? E o que eles podem fazer de uma próxima vez para evitar aquela situação. Enquanto a gente deveria estar perguntando para os nossos filhos o que eles estavam tentando fazer, como eles se sentem sobre o que aconteceu, o que eles aprenderam com a situação, e que ideias eles têm para impedir o problema ou impedir de ocorrer novamente. Lembra que eu falei no começo que o aprendizado ele ocorre de dentro para fora? Esse aprendizado ele só ocorre de dentro para fora quando você tem a oportunidade de refletir sobre o que você está aprendendo.
quando você chega para o seu filho e despeja informação, você está tentando fazer com que o aprendizado venha de fora para dentro, e esse aprendizado não acontece. Então, quando a gente muda aqui, ó, a maneira como a gente se comunica aqui, ó, nos pais dizem, aquilo que os pais deveriam dizer, aqui, nessa segunda coluna, na coluna da direita, você está proporcionando para o seu filho essa reflexão, você está proporcionando para o seu filho habilidades sociais e de vida como tomada de decisão, resolução de problemas, aprender com os próprios erros que estão cometendo. Então, vamos lá, eu vou fazer agora com a Cláudia e com a Cris, eu vou até parar de compartilhar a tela para elas não verem. Eu vou falar uma coisa para cada uma de vocês, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse momento, o que vocês estão pensando, sentindo e decidindo quando eu falo isso, tá bom? Então, vamos lá. Cláudia, sai já desse celular. Cristiane, vai tomar o teu banho. Olha o teu estado, Cristiane. Tá sujo, o cabelo todo oleoso, tá fedendo já. Vai tomar o teu banho. Vocês querem compartilhar comigo o que vocês estavam pensando, sentindo e decidindo quando eu falei isso? Eu primeiro ia ficar indignada, né? Como assim, poxa, minha mãe tá me achando horrível, que coisa. E quem é ela para falar alguma coisa? Ela não se olha no espelho, né? Então, isso já aconteceu comigo, de chamar a atenção dela, e ela assim, mãe, você já viu pro seu cabelo? É tipo assim, né, o cabelo dela estava despenteado, e o seu, né, se olha no espelho? Então, é aquela coisa assim de defesa, né? Eu até podia tomar banho, mas assim, né, indignada, chateada. O que você sentiu? Eu me senti... chateada, né? Revoltada, assim, poxa, não precisava falar desse jeito, né? O que você decidiu? Como adolescente ou como mãe? Como adolescente. É que eu ia tomar banho, mas contrariada, né? Isso aí. E tu, Cláudia? Eu acho que aí a questão, né, de que precisava falar desse jeito, por que não fala direito? Né? E eu já estava me imaginando o olhar que eu ia fazer, aquele olhar assim, ó. Né? Sabe, aquele de desdém, né? De que saco. Né? E até podia ter... Daí é engraçado, porque podia até largar o celular, mas ia para a televisão, por exemplo. Sei lá. Né? Podia largar os jogos, mas ia assistir um canal no YouTube que falava exatamente sobre isso, ou seja, não está adiantando de nada. Exatamente. E o que tu sentiu? Sei lá, esse negócio estranho, assim, sabe, coração apertado. Uhum. Do tipo, eu não posso fazer isso que eu gosto, mas eu vou fazer o quê, então? Sim. Não tem nada para fazer, a não ser isso. Indignação, um pouco de indignação até, né? Poxa, só um pouquinho, preciso falar com os meus amigos, sei lá, alguma coisa assim, né? Sim. Vamos lá, vou fazer outra rodada, só que diferente agora, e eu gostaria que vocês pensassem no que vocês estão pensando, sentindo, decidindo, tá bom? Que vocês refletissem sobre isso, tá bom? Cláudia, qual foi o nosso acordo em relação ao uso do celular? Cris, o que os teus amigos falam quando você está cheirando mal? Quer compartilhar? Então, aí a preocupação seria, né, de estar cheirosa para poder ficar com minhas amigas. Aí eu ia falar, opa, peraí, né, o negócio tá feio, né? E eu acho que o efeito é outro, né, totalmente. Porque a preocupação com os amigos é até maior, né? Então, assim, você saber que, poxa, né, tá chamando atenção, né? Vou lá tomar banho que realmente o negócio tá feio. O que tu sentiu, Cris? Preocupação, tipo, com a minha aparência. E tu, Cláudia? É verdade, né? É verdade. Pode até ser que eu ficasse só mais um pouquinho, né? Tipo, bem pouquinho, mas era só para terminar aquela conversa, ou
ou para dar tchau, né, para quem estivesse jogando, enfim, mas é verdade, a gente combinou. E, na verdade, eu acho que é o sentimento que muda, né? A gente se sentir responsável por aquilo, e não é, nesse caso específico, não é nem uma questão de agradar, mas é saber que fez parte de alguma coisa e que fui eu que combinei, né? Isso que tu falou é muito importante, sentir que fez parte de alguma coisa. Todo ser de humano... verdade, né? E de verdade. Sim. E se sentir respeitado também pela maneira como foi comunicada a situação. Porque essa questão do todo ser humano tem essa necessidade, todos nós temos essa necessidade de nos sentirmos aceitos e importantes. Isso são necessidades básicas de todos os seres humanos. Tá? E para os nossos filhos, principalmente o adolescente. O adolescente ele tem muita dificuldade de se sentir aceito e importante para os pais, porque só o que ele escuta são cobranças o tempo inteiro. E eu não sei se vocês sabem, assim, a Jaque Vilela, que é educadora parental, que é dona da The Parent Coaching, ela faz muitas pesquisas, assim, não só com os pais, como com os filhos também, que ela atende. E uma das pesquisas que ela fez foi do sentimento que os adolescentes têm em relação aos pais. E 85% dos adolescentes que ela atende, eles não se sentem amados pelos pais, devido a todas essas cobranças que a gente faz para eles o tempo todo. E muitas vezes a gente coloca, assim, para quem tem um filho um pouco menor, que é o caso da Cláudia, eles ainda não sentem essa cobrança tanto quanto os mais velhos. Mas a gente foca muito, lá na fase dos 15, 16 anos, quando eles entram no ensino médio, a questão da vida acadêmica. E aí acaba passando para eles uma mensagem errada de que o amor dos pais está condicionado a esse sucesso na vida acadêmica. Então, não é quem eu sou que importa, é o que eu vou ser, profissionalmente falando. Entende? Então, assim, eu só vou ser aceito e importante para os meus pais se eu tirar boas notas, se eu passar no vestibular, se eu entrar em uma boa faculdade. Enquanto a mensagem que a gente está passando deveria ser diferente. Deveria ser essa mensagem do amor, não importa o que você faça, desde que você esteja feliz. Eu vou estar aqui para te apoiar com todas as suas escolhas durante todo o processo. Isso é muito importante. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, porque a gente já vai passar a uma outra atividade daqui a pouquinho. Mas a maioria dos pais tem dificuldade em abrir mão do castigo, da permissividade. A não ser que eles saibam o que eles vão fazer ao invés disso, né? E uma marca registrada da disciplina positiva é essas ferramentas que a gente está fazendo aqui hoje, e que vai ajudar vocês a aprender autodisciplina, responsabilidade, cooperação, desenvolver essa crença de que eles são capazes. Então, as habilidades de vida e as crenças que os filhos vão criando durante a infância e a adolescência, elas vão servir o resto da vida, para a vida adulta, eles vão carregar isso junto com eles. Então, agora eu vou fazer com vocês perguntas bem diferentes. A gente vai fazer duas listas bem diferentes daquela lá, das duas listas dos desafios de comportamento e das habilidades de vida, mas ela vai nos ajudar bastante ainda quando o objetivo for ensinar habilidades sociais e de vida para os filhos. Então, eu queria que vocês me dissessem aqui, quem aqui já acredita que tentou de tudo na educação dos filhos? O que é que vocês já tentaram na educação dos filhos de vocês? Vamos lá, me falem o que vocês já tentaram em relação a esses desafios de comportamento, e vamos tentar também pensar com a cabeça do adolescente e tentar entrar no mundo dele. Eu já tentei fazer essa questão de responsabilidade, sabe, tá, vamos ver então quanto tempo vai ser para os jogos, sei lá, para o eletrônico, né? E qual seria o tempo ideal para vocês? E estabelecer um tempo. Aí já pode dizer o que eu aprendi? Pode. Daqui pode falar. O que eu aprendi, na verdade, me observando, é que eles colocam, nesse caso em específico, né? Eles colocam um tempo, por exemplo, muito alto. Então, sei lá, 6 horas, né? Eles usam de eletrônicos, 6 horas. Quase ilimitado. E eu disse, não, tem que ser menos. E aí, eu como mediadora, não sei se isso é melhor, porque eu quero que eles cheguem no limite de 2 horas, entendeu? Mas eu não sei se eles vão conseguir. E aí, parece que e eles não vão conseguir nem chegar, nem se sentir pertencentes, né, responsáveis pelo tempo de 2 horas, e, enfim, é como se não fosse eles, assim, a fazer isso. Mas
quando sai, por exemplo, com um tempo de 4 horas, alguém está saindo frustrado. Nesse caso, 4 horas, o tempo de frustração é meu. A questão de frustração é minha, porque eu não consegui que eles chegassem naquele tempo que seria o ideal. Também já tentei conversar sobre isso antes, né? Especialmente nessa, assim, essas questões de conversa, né? Eu vou usar o eletrônico como exemplo, mas é trazer dados, falar da importância de usar menos eletrônico. Nesse último ano, a importância de restringir isso, né? Porque a gente está usando muito, na verdade. Sim. Né? Sendo para aula ou para qualquer outra coisa, a gente está usando muito. E já trazer dados, né? Botar em roda de conversa, essas coisas. Mas a dificuldade está no fato de que, por exemplo, especialmente nesse ano, que eu sei que é um ano bem atípico, mas eu tenho medo de continuar com uma prática, já que a gente está há muito mais de 100 dias fazendo essa prática. Por exemplo, eu sei que ali é o momento de convivência com os amigos deles. Eles convivem com os amigos jogando, mas aí eles restringem o tipo de assunto com os amigos. Então, eu fico nessa, é um negócio que eu acredito muito nessa ferramenta, sou uma democrata, acho que isso é parte da democracia, esses debates, inclusive, são, mas o querer ter uma resposta imediata e sair com um resultado, uma lista, a gente tem que fazer, sei lá, 3 horas, e quando der 3 horas eu vou desligar a internet se não sair, ou eu vou chamar uma vez e na segunda eu tiro a internet, não sei, né? Uhum. Isso, em algum momento, sou autoritário. E aí, no final, quando eu chamo uma vez e não saiu, aí vem o autoritarismo que tu estava falando, assim, muito à tona. Né? Então, aí eu fico num impasse entre a Cláudia democrata e a Cláudia autoritária, assim. Eu não gosto da Cláudia autoritária. A gente nunca gosta, né? Fala, Lê. Assim, ó, em relação a diferentes problemas, vamos chamar de problemas, quais são os problemas? Ficar muito no jogo, ir dormir muito tarde, quase amanhecendo, assistir a aula conversando com os amigos na outra tela do computador, não fazer os combinados, tipo lavar a louça, dar comida para os cachorros, falar comigo grosseiramente. Vamos pegar todos esses problemas, vamos dizer assim, tá? E o que eu já testei com esses problemas? Eu já testei não dar a mínima, deixar ele fazer como ele quiser, e aí não funcionou, porque desandou, né? Desandou. E você fica permissiva. Eu já testei acirrar a coisa e dizer, olha, Pepe, se não for assim, se tu não cumprir o que a gente combinou, tu vai ficar sem o que tu mais gosta, que é o teu jogo. Eu vou tirar, entendeu? Ou tu não vai fazer tal coisa. Então, dar castigo, né? Eu já testei dar castigo, também não funciona, porque ele daí fica com raiva de mim. Na hora dele tirar ele da coisa ou mandar ele fazer a coisa, é uma brigaiada, e aí depois ainda tem um castigo. Eu não aguento mais os castigos, sempre eduquei com castigo, e estou de saco cheio dessa coisa de castigo. E eu já testei sentar com ele, conversar e estipular junto com ele regras, o que pode, o que não pode, mas ele também não respeita. Então, eu já testei essas 3 coisas e aí eu fiquei meio sem saber, entendeu? Mais alguém? Alguém mais tentou alguma coisa diferente que quer compartilhar? Tá. Então, vamos lá. O que vocês acham que os filhos aprendem quando vocês agem dessa maneira? Então, pensando nesse caso aqui, Cláudia, estipular tempo para os eletrônicos. Aí tu deixou, tu tentou ser democrática, né, e deixar com que eles estipulassem o tempo que eles achassem justos, né? O que tu acha que eles aprendem com isso? Quando tu tem a tua necessidade, que é a necessidade de que eles fiquem 2 horas na tela, eles têm a necessidade deles de 6 horas. Tá bom. Mas isso aqui comigo não tá legal. Então, a gente vai chegar aí no meio do caminho, tá bom, 4 horas de tela. Aí, quando dá as 4 horas, eles não fazem aquilo que foi combinado. Aí, como tu disse, que tu parte para o autoritarismo. O que tu acha que os teus filhos estão aprendendo com isso? Então, eu acho que no processo, né, de estipular, eu acho que eles aprendem a questão da negociação, que eu acho que é importante. Esse é um ponto que é importante. Que até a gente não colocou, mas podia entrar naquela outra lista que é do ser humano
que a gente quer criar, que é a negociação, um sujeito que sabe negociar, né, com partes tão diferentes. Então, eu acho que eles aprendem isso. Mas quando eu não consigo, a partir do momento que eles não conseguem cumprir e eu parto para o autoritarismo, parece que eles aprendem que independe da regra, vai ser assim. Sabe, independe de como se eu não avisar, não tivesse um tempo de aviso, assim, sabe, de não avisei, eu disse que eu ia avisar só uma vez, então eu vou cumprir a regra, mas daí já dá uma confusão. Agora, é interessante, quando a gente cumpre a regra, né, teve um dia que eu fiz, vão ser 4 horas, então, mas eu vou chamar uma vez, na segunda eu desligo a internet. E uma primeira semana foi bem tensa, assim, bem tensa. Na segunda, parece que já estava resolvendo o negócio. Só que daí, muita coisa acontece, né, em alguns momentos que a gente não consegue cumprir. Eu tenho mais dificuldade com isso, assim. E eu acho que eles têm a impressão que daí qualquer coisa já vai partir para o autoritarismo, sabe? Uhum. Talvez eu não consiga estipular o que vai ser. Não é, a punição não é a palavra, mas qual vai ser a consequência lógica. Eu pensei muito nesse negócio, a gente conversou uma vez sobre consequência lógica, eu pensei muito sobre isso. E aí eu fiquei pensando quais são as consequências lógicas das coisas e se eu consigo cumprir essa consequência lógica, de fato. Porque, por exemplo, o negócio da internet, uma coisa, eu tiro da internet, vou deixar 1 hora sem. Tá, mas aí eu preciso trabalhar, eu preciso muito... Daí vai ser, sabe, tipo, vai ser horrível para mim também, então eu acabo não conseguindo. Sim, porque tem a tua necessidade também, que precisa ser cumprida ali, né? E dentro dessas então, coisas... parte do autoritarismo, eu acho que daí eles acabam percebendo isso, não sei. Sim. Que qualquer falha já vai para isso, sabe? É tipo... É interessante esse teu exemplo da escravidão, assim, no sentido de... a quebra da regra era muito pequena, né? O não cumprimento era muito pequeno para o tamanho da punição. Aí eu tenho essa impressão, eles aprendem a desproporcionalidade, que qualquer coisinha, qualquer falha mínima que seja, a punição vai ser gigantesca. E aí, eles não pudessem errar, né? Se eles não pudessem errar, não tivessem esse direito de errar, porque a gente erra e ninguém nos pune quando a gente erra. Isso. E aí esse meio do caminho, sabe? Sim. E aí esse meio do caminho, quais são as pequenas punições, as pequenas consequências que eles vão ter. Alessandra, Oi. O que tu acha que os teus filhos aprendem? Eu acho Teu assim, filho, por exemplo, né? Quando a gente faz um combinado, normalmente o combinado que a gente faz, nenhum dos dois fica satisfeito, porque eu queria que fosse menos ou mais, e ele queria que fosse mais ou menos. Então, saem os dois insatisfeitos com o combinado, né? Mas é um meio termo, vamos dizer assim, a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Tanto eu quanto ele. Isso, Só importante. que aí, quando chega a hora de cumprir o combinado e ele não cumpre, eu acho que ele deve se sentir incapaz, porque eu não acredito que ele não queira cumprir, eu acredito que ele não consegue cumprir, né? Então, ele deve se sentir incapaz por não ter conseguido cumprir, né? E eu acho que ele aprende também essa coisa da punição, né? Tipo, eu não consegui cumprir, e ainda assim, em vez dela me ensinar a cumprir, que eu não sei como ensinar, sinceramente, ela ainda me pune, né? Ai, que horror. Não é assim que a gente resolve os problemas? Coisa terrível. Não é assim que a gente resolve os problemas com os filhos? Ele incomodou, ele fica de castigo. É uma maneira de resolver os problemas. Não vai fazer? Então vai lá pro teu quarto, me dá aqui esse celular, vai pro teu quarto, fica quieto, não me enche o saco. Não é assim? É bem assim. E as meninas que estão quietinhas, o que tem a dizer a respeito? Quando a Cláudia falou sobre essa questão dos eletrônicos, né, e que depois depende ainda, né, às vezes desse recurso para que, né, vai fazer o quê então? Essa semana com o João Pedro aconteceu um dia, eu fui caminhar, cheguei e ele estava em período de aula e estava jogando videogame, e era período de aula. Acabou a aula, acabou a atividade, eu vim jogar videogame.
E eu fiquei muito nervosa, né? Eu falei, como assim? Quebra assim? Ele falou, mas não, já é o intervalo. Eu falei, mas nem no intervalo eu quero o videogame. Porque eu falei, imagina, você tá lá conectado com a aula, depois como que faz para retomar? Eu falei, então o combinado é, não tem videogame. Acabando a aula mais cedo, nem intervalo. Eu falei, o hora do intervalo é para você comer alguma coisa, para você se movimentar, você vai pegar teu cachorro, você vai dar uma volta. Então, assim, eu tenho várias ideias do que ele poderia fazer, né? E aí ele foi, pegou o skate, andou no quintal. Então, assim, eu acho que às vezes também é óbvio, é o mais prático ali, jogar com um amigo, ficar online. Às vezes até ele fala, ah, não, deixa eu assistir série aqui na hora do intervalo. Então, é muito prático para eles, mas assim, às vezes talvez assim, até mostrar para eles, né, outras oportunidades, outras possibilidades, porque o mais prático vai ser o eletrônico para eles. E é o que, assim, para eles nem sabem que é a fonte de prazer ali. Mas o tanto que faz diferença, por exemplo, dar 10 minutos ficar no sol, pegar a bicicleta, dar uma volta, e eles estão perdendo até assim, esse hábito de fazer coisas que, né, são tão importantes, e que imagina voltar para a aula depois que você extravasou, né? Eu falei, aí mostrar também, acho que para eles, né, que isso vai trazer um benefício. Nossa, é aquela fonte, né, de tirar um foco, né, mexer o corpo, movimentar, volta para a aula de outra maneira. O dia também que ele andou de skate, ele ficou até todo suado, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, a gente lembrar que eles têm que brincar, que eles têm que se movimentar, e eles estão perdendo isso. É muito triste pensar, eles estão perdendo isso. E eu valorizo muito, então eu acho que também é isso, a gente conseguir mostrar, né? Porque sozinho esperar que eles tenham a ideia do que fazer, às vezes eles já não sabem mais. Interessante isso, porque o ano passado, acho que aconteceu um dia de revolta na hora do recreio, que eles começaram a fazer isso, e aí eu disse, não, volta. E aí eu comecei a dar um monte de ideia. Vocês podem dar uma volta de bicicleta, podem uma caminhada no jardim, qualquer coisa, né? Ler 2 páginas do livro, que a gente tem as nossas leituras e tal, qualquer coisa, mas que tire, né? Levanta, alonga, mexe o ombro. Só que daí é o meia-culpa, é o meu tom. E aí é uma coisa que, quando eu entrei no curso, eu estava falando com a Thalita, foi a partir de uma conversa começa, eu não aguento mais gritar. Não aguento mais. Eu já falo alto. Eu não aguento mais. Sabe? Então, dá até vontade de chorar já. Não, eu tô no meu limite, porque eu dou as ideias, e tenho um monte. Mas aí, porque daí como tá gritando, entra no quem tá gritando mais alto. E aí acaba que a gente não se ouve, né? Nem eu escuto o argumento deles, nem eles escutam as minhas ideias. Então a gente entra num choque, assim, que eu acho que é isso, assim, também. Também tem isso. Foi importante tu ter falado essa questão do grito, né? Porque além disso, além dessa questão de quando tu grita, tu perde completamente a razão, né? E tu tá completo, tu perdeu até assim o controle das tuas emoções ali naquele momento. E aí tu mostra isso para ele, né? Esse desequilíbrio emocional. Eles já têm dificuldade de conseguir controlar. Segundo isso, super importante que tu disse, ninguém escuta, porque entra num ouvido, sai no outro, ninguém resolve nada. Porque daí, quando tu grita, e ele quer gritar mais alto, e tu quer gritar mais alto ainda, tá o quê? Tá lutando pelo poder ali, ó. Tá querendo mostrar para ele quem é que manda. Tu não tá querendo resolver a situação. O foco já deixou. Mais que tu ainda pensa que eu preciso resolver a situação, inconscientemente tu já está recebendo aquela mensagem, já está vindo para o consciente, né? Agora eu preciso mostrar para ele que sou eu que mando e as coisas vão ser do meu jeito. E muito importante isso que tu falou da questão do estipular o tempo para os eletrônicos, que daí um tempinho tu até consegue, mas depois tu vai entrando na tua rotina, nas tuas coisas e tu acaba cedendo. Eles aprendem desde muito cedo, desde a infância eles aprendem que os pais cedem, porque os pais estão cansados devido às necessidades dos pais. Então, eles sabem exatamente quais são os botões que eles vão apertar para despertar o gatilho que eles querem que desperte na gente, para fazer com que a gente ceda às situações. Essa questão como vocês falaram, de chegar ali no meio, de estabelecer um limite, estabelecer uma regra, a gente vai trabalhar ela bem na semana que vem. A gente vai fazer reunião de família e eu vou ensinar para vocês, dentro da reunião de família, como é que vocês vão estabelecer regras e limites, tá bom? Com os filhos, conseguindo a cooperação e as consequências lógicas. Mas eu preciso falar uma coisa que a Cláudia falou aqui, que às vezes daí tu faz o combinado e aí como tu fala, né, eu vou desligar a internet.
Aí eu chamo uma vez, não tem resultado. Aí eu vou lá e desligo a internet e eu estou sendo autoritária. Nesse momento, tu não está sendo autoritária, Cláudia. Tu combinou. E se tu combinou, eles estão cientes do combinado, fez a tua parte. Cedeu as tuas 2 horas, tu encontrou o teu filho no meio do caminho. Queria 2 horas, ele queria 6. Tá bom, eu estou disposta, então, a compreender a tua necessidade, a gente precisa compreender a minha também. Então, como é que a gente vai fazer para ficar bom para todo mundo? Para ficar bom para todo mundo, vamos combinar 4 horas? 4 horas está ótimo. Não é o ideal, mas 4 horas está ótimo. Quais são as consequências se a gente não conseguir cumprir com isso? Aí tá bom. Mãe, sei lá, tu vai lá e tu desliga a internet. As consequências, ela tem que ser em comum acordo. Então, ela tem que ser boa para ti e tem que ser boa para eles também. Então, beleza, vocês combinaram que se chegar às 4 horas eu vou desligar a internet? Teus filhos combinaram? Tá tudo bem? Tá aceitável? Então, eu vou desligar a internet quando passar as 4 horas. Eu chamei uma vez, falei, meninos, 4 horas já. Ninguém desligou a internet. Ninguém saiu do celular ou do videogame. Tu volta lá, para na frente deles. Tu não vai falar nada. Porque não falar também tem muito poder. Tu só vai apontar para o relógio, sem falar nada. Aí tu espera 5 minutos. Que eles têm tempo de desligar e fazer aquilo que tu quer que eles façam, mas que, logicamente, eles não vão fazer naquele momento, porque eles estão na tua frente e eles não querem te dar o gostinho de que estou fazendo o que a minha mãe está mandando. Então, precisa dar aí uns 5 minutinhos, entendeu? Sai da situação, dá um tempinho para eles e espera. Não saiu, desliga. É o nosso combinado. Mas aí, assim, tu tem o problema que tu precisa da internet porque tu tem que trabalhar, porque tu dá aula, então tu também não pode deixar a internet desligada. Então, nesse momento, se eles já extrapolaram o tempo, tu pode acordar 2 coisas com eles. Primeiro, eles não usem os eletrônicos logo depois da aula, eles já ficaram muito tempo ali de frente para a tela, então é um momento de fazer outra coisa, é um momento que, sei lá, vai andar de bicicleta, vai correr no pátio, vai ler um livro, aí se estudam de manhã, vai almoçar, aí depois faz a lição de casa e deixa para usar o eletrônico mais tarde, que é o horário que tu está trabalhando, se tu está dando aula à noite. Agora, se eles já usaram e tu vai precisar dar aula à noite, um combinado que se pode fazer é os eletrônicos ficam comigo. Já extrapolou o tempo. No caso da Francine, eu vou te falar uma coisa que eu já fiz. Eu já escondi o controle do videogame. Desligado o teu áudio, Cláudia? Já fiz também. Já escondi o controle e aí depois eu me dei conta que era só tirar as baterias. Gente, eu tenho vários esconderijos em casa. Vários, diferentes. Esconderijo é vida. No lugar, ele acha e descobriu o esconderijo. E os chocolates também tem esconderijo. Eu também tenho. Senão ele devora tudo em um dia. Não, eu escondo porque eu não gosto de dividir mesmo. O meu chocolate é meu chocolate. Não, então eu escondo de mim. Ele me pede para esconder. Ele me pede. Não, o chocolate eu escondo de mim, gente. Deus desculpa. Do céu. É ótimo isso. Então, vamos lá. Então, quando a gente usa esses métodos que não são efetivos no longo prazo, que são essas punições que a gente usa, os pais fazem isso por quê? Porque eles não têm consciência dos efeitos em longo prazo desses métodos punitivos, né? E as pesquisas hoje, existem várias pesquisas científicas em relação a isso. Eu falo muito de pesquisa científica porque eu gosto muito dessa área, né? E eu acho importante a gente ter dados mesmo para trazer para as pessoas e não só achismos, assim. Então, as pesquisas, elas apontam que filhos criados dentro desse método aí da punição e da violência acabam se tornando violentos no futuro, assim. E eles são violentos, desculpa, e eles são violentos dentro das relações que eles vão estabelecendo ao longo da vida, as relações interpessoais deles. Então, às vezes, a gente espera, eu falo isso muito lá na minha rede social, lá no meu Instagram, a gente espera que os filhos controlem os comportamentos deles e a gente não sabe controlar os nossos comportamentos. A prova disso no momento em que a gente se sente frustrado, o que a gente faz? A gente grita, a gente pune, a gente luta por poder. Então, essas são dificuldades que nós temos em controlar os nossos comportamentos. Aí, como é que a gente quer que o indivíduo, como esperar que o indivíduo que ainda não tem o desenvolvimento cognitivo dele pronto,
porque o adolescente ainda não tem, o córtex pré-frontal dele ainda não mielinizou, ele ainda não tem condições nenhuma de ser responsável pelos próprios atos, ele não tem condições nenhuma de tomar 100% das decisões dele sozinho, ele não tem condições de controlar as emoções dele, porque o controle inibitório ainda não está pronto, e aí a gente fica esperando deles uma atitude que a gente também não consegue demonstrar, entende? Então, eu quero até conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto aí, assim, porque eu acho super importante. Quando a gente fala de firmeza na disciplina positiva, ela entra para demonstrar esse respeito que você tem por si mesmo, porque você não pode permitir que o filho te trate de qualquer maneira, né? Ou que ele seja desrespeitoso com você. Então, quando você não permite que seu filho falte o respeito com você, ou com as outras pessoas também, isso não quer dizer que você precise lidar com a situação de maneira punitiva. Que a punição, gente, assim como o castigo, ela é desrespeitosa. E uma maneira gentil e firme para você lidar com essa situação é você se retirar do ambiente, porque você está ali na discussão com o filho e você está lutando por poder para mostrar quem é que manda, como eu disse. Esse é o teu objetivo ali na hora da punição, na hora da discussão. Isso não tem nada a ver com ensinar habilidades de vida e habilidades sociais. Tu não consegue ensinar o teu filho ou educar ele na hora da discussão. Porque, como eu falei, esse processo de aprendizagem, ele ocorre de dentro para fora, né? Através da reflexão e da repetição. É assim que as pessoas aprendem. Isso, aquelas perguntas curiosas, elas são importantes, porque elas permitem que o filho reflita sobre a maneira de agir. E eles vão chegar a uma conclusão por eles mesmos. E quando tu discute, tu briga, tu tá forçando essa aprendizagem de fora para dentro. É uma tentativa em vão. Ele não vai aprender. Ele não vai ouvir o que você está falando. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, a melhor maneira de agir nesse momento de conflito é se retirando da situação. Você se retira do ambiente, porque tu é o adulto da situação. Eu falo, como eu falei para vocês agora, essa questão do controle do comportamento, que eles não têm o controle do comportamento e você também não está ensinando para ele como ele tem que se comportar. Porque se você tivesse essa capacidade de se comportar, você não ficava batendo boca e lutando por poder com seu filho. Ô, Thalita, teu filho responde... Oi, pode falar. Só para colocar uma coisa aí que eu acho que tem a ver. Rapidinho, tá? Pode falar. Por exemplo, o meu marido e o meu filho discutindo, tá? Tá. E eu ali olhando e falando, gente, parem de gritar e tal. E eles na maior discussão. Aí os dois olham para mim e falam assim, nós não estamos discutindo. A gente está conversando, isso é necessário. E aí eles voltam e ficam discutindo, que nem uns loucos gritando, entendeu? E para eles aquilo não é uma discussão. E não é legal. Para mim, na minha opinião, tinha que parar e depois conversar sobre aquilo de um outro jeito, sem estupidez, sem, né? E acontece isso. Importante nesse momento, Alessandra, assim, eu não sei se tu lembra que no workshop eu falei, quando a gente convive com uma outra pessoa, tu tem o teu marido, né? E aí tu tá toda disposta ali em viver uma educação consciente, uma educação positiva, ensinar isso pro teu filho, e o teu marido não entra junto contigo nessa, né? Ele continua agindo de maneira diferente. Então, assim, o teu filho sabe como ele tem que agir contigo, como ele tem que agir com o pai. Eles sabem até em que ponto ele pode chegar contigo, ele pode chegar com o pai. Lembra que eu falei que os filhos sabem exatamente como se comportar nas diferentes situações com as diferentes pessoas? Nesse momento, se é uma coisa que te incomoda e que tu não acha legal, porque tu precisa fazer com que o teu marido tome consciência de que aquilo não é uma conversa, que aquilo de fato é uma discussão. Vai fazer exatamente o que eu vou ensinar aqui agora, que é se retirar da situação. Tá? Tu vai te tratar com respeito, tu vai tratar a Júlia com respeito, tu vai pegar a Júlia e tu vai pro teu quarto. Vocês duas vão ficar lá. E aí tu tenta mentalizar coisas boas nesse momento, sabe? Fica dando beijinho nela, fica dando abraço, porque tu vai te sentir bem. E aí tu vai tirar aquela agonia que fica dentro de ti. Depois, quando os ânimos tiverem se acalmado, em um momento que tu... Como é o nome do teu marido? Alexandre. Aí quando o Alexandre estiver calmo e quando tu e o Alexandre estiverem sozinhos, aí tu conversa com o Alexandre sobre o que aconteceu. E tu vai ensinar para o Alexandre exatamente o que eu vou te ensinar agora. Se tu quiser, tu pode até mostrar para ele essa parte do encontro. É super importante que aprenda. Bom? Então, quando o teu filho responde para ti, eu tá ali nessa briga com o Alexandre, tu te retira da situação, tu sai do ambiente, que o teu filho fique tranquilo e tenha uma conversa madura, nesse momento tu não tem como fazer com que o teu filho te trate com respeito, porque ele tá com raiva, né? Então, ele vai continuar gritando.
Aí tu vai te tratar com respeito. Te tratando com respeito, tá passando um exemplo positivo para o seu filho. E aí, quando todo mundo tivesse acalmado, como eu falei, se sentindo melhor, vocês conseguem agir com discernimento, procurando uma solução para o problema. Essa retirada estratégica, acalmar os ânimos, ela é chamada de pausa positiva. Tá? E nessa situação, o que tu faz com o teu filho no momento do conflito? Tu fala para ele assim, olha, eu sinto muito que você esteja se sentindo dessa maneira, eu sinto muito que você esteja com raiva, eu respeito a maneira como você se sente, mas eu não respeito o modo como você está lidando com os teus sentimentos, então eu vou me tratar com respeito, eu vou me retirar do ambiente, eu te amo, eu quero ficar contigo, quero ficar perto de ti, então quando tu estiver pronto para me tratar com devido respeito, me chama, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a descobrir outras maneiras de lidar com os teus sentimentos. E aí, juntos, vocês vão conseguir encontrar soluções que sejam respeitosas para ambas as partes. É importante que você tome essa decisão e que você fale isso para o seu filho no momento em que ele demonstrar o desrespeito por você. Respira fundo, conta até 1000, se tu tiver que contar, e fala para ele exatamente o que vai acontecer. Eu vou me retirar por causa de tal motivo, e quando você estiver calmo e pronto para conversar, tu me chama. Eu vou vir aqui te ajudar a resolver a situação e eu vou ter o maior prazer em fazer isso. É importante que você reafirme o seu amor por ele antes de sair do ambiente, porque senão tu vai passar a mensagem equivocada para o teu filho e ele vai acreditar que ele só é amado quando ele se comporta do jeito que você espera. Então, assim, você passa a mensagem de que vai estar sempre do lado dele, até mesmo nos momentos difíceis, tá bom? Porque o maior equívoco dos pais é acreditar que quando o filho comete um erro, ele tem que ser punido ou castigado. Ele tem que sofrer as consequências do ato dele. Aí você precisa se perguntar se você quer ser mãe ou se você quer ser carrasco. Porque os pais estão sempre procurando um motivo para se vingar dos filhos. Percebam durante essa semana a maneira como vocês lidam com as situações. Quando tu te mantém atento a esse comportamento, você percebe que os pais não educam, os pais não ensinam habilidades, os pais não preparam para o futuro. Os pais punem, brigam, se vingam. Quando, na verdade, eles deveriam ensinar o filho que os erros são oportunidades maravilhosas para aprender. E as maiores lições que nós aprendemos na vida, elas são consequentes dos nossos erros. Não foi assim que vocês aprenderam? Foi assim que eu aprendi as grandes lições. Mas aquilo que eu falei, o teu filho não pode errar, porque se ele errar, ele vai ficar de castigo. E ele fica de castigo não foi porque ele errou, foi porque tu te sente frustrada. Você fica com raiva do seu filho, da situação, e aí você pune o tamanho da frustração que foi gerada dentro de você. E aí, quando você está ali no calor da raiva, né, da discussão, o que acontece? Você retorna ao cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro primitivo. E se você assistiu as minhas lives lá da Adolescência Descomplicada, eu falei sobre isso. Os répteis, eles comem as crias no momento em que elas nascem. Vocês sabiam disso? É claro que vocês não vão fazer isso com os filhos de vocês, vocês não vão comer o filho, mas no momento da raiva, no momento da briga que vocês estão acessando esse cérebro primitivo, vocês têm 3 opções. A primeira é paralisar, a segunda é lutar pelo poder, e a terceira é fugir. Se você fugir, você está desistindo e falhando na comunicação. Você não consegue pensar racionalmente na situação quando você está agindo através do cérebro primitivo. E aí você fala coisas que você vai se arrepender depois, coisas que não deviam ser ditas, porque você está lutando por poder. Então, a única maneira de conseguir conversar com o filho de modo racional é você sair do ambiente para dar tempo, que todas as semanas se acalmem. Essa é uma ótima, gente, se não a maior das habilidades que vocês podem ensinar para os filhos de vocês. É melhor você decidir o que você vai fazer depois de se acalmar, do que ter que forçar o teu filho a fazer algo, pelo menos até um momento em que vocês possam agir, atraindo cooperação, em vez de ficar lutando por poder, porque esse é o teu objetivo, na hora da raiva. Na hora da raiva, tu quer lutar por poder, mas tu precisa desenvolver esse sentimento de cooperação no teu filho. E um dos sistemas que os pais acham mais efetivo na educação dos filhos é o sistema de recompensa e castigos. Se o filho é bom, ele ganha uma recompensa. Se ele não se comporta de acordo com aquilo que o adulto acredita ser um bom comportamento, é castigado. Aí, qual que é a consequência desse sistema de recompensa e castigo, quando os filhos não estão na frente dos pais? Eles não aprendem a ser responsáveis pelo próprio comportamento. Eles só aprendem que eles têm que se comportar bem na frente dos pais, mas não na frente de todo mundo. Quando você vem de um estilo parental controlador, você tende a reclamar que seu filho é irresponsável sem perceber que você está criando o seu filho para ser irresponsável.
Quando você é permissivo, você também está ensinando irresponsabilidade para o seu filho, porque você renunciou à sua responsabilidade em educar o seu filho e deixa ele fazer o que ele quer. E um dos conceitos mais importantes e que precisam ser entendidos pelos pais que querem seguir essa metodologia da disciplina positiva é que os filhos tendem a seguir as regras que eles mesmos ajudaram a estabelecer. Eles aprendem a tomar decisões eficientes com autoconceito mais saudáveis quando eles aprendem a ser membros que contribuem com a família, com a sala de aula e com a sociedade. E vocês vão aprender a envolver os filhos nessas decisões no nosso próximo encontro na reunião de famílias. Então, o filho apresenta um mau comportamento, faz algo de errado, aí você vai lá e pune ou dá um castigo. E vamos refletir um pouquinho aqui se isso realmente resolve, tá bom? Isso funciona em curto prazo, né? Porque o comportamento, ele volta depois. Se você para pensar, você não consegue eliminar um comportamento improdutivo se você não ensina um comportamento para substituir esse comportamento equivocado. E se você refletir, é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui, que vocês vão fazer durante todos os nossos encontros. Eu estou ensinando vocês a deixarem de se comportar da maneira automática como vocês se comportam, para que vocês prestem atenção no modo como vocês agem, no modo de agir, para que vocês estejam atentas no momento presente, que vocês consigam controlar os seus sentimentos e emoções e consigam agir de maneira diferente. Então, vocês estão aprendendo um novo comportamento, um comportamento de dentro para fora, um comportamento produtivo para substituir esse comportamento equivocado. Na hora da punição, o seu objetivo ali, na hora da discussão, na verdade, é resolver o problema momentâneo. Você quer se livrar daquele problema. Você não quer ensinar uma habilidade social e de vida. Você está com saco cheio, você está cansada, você está estressada, você teve um dia exaustivo de trabalho, você quer chegar em casa, quer ter sossego. Ainda mais agora na pandemia, que você está o dia inteiro em casa com os filhos, 24 horas, não tem 5 minutos de sossego para ficar sozinha, para respirar. Então, você quer eliminar isso de uma vez. E como é que você faz para abordar esse mau comportamento? Você reage quando seu filho faz alguma coisa de errada. As punições e as recompensas, elas não ajudam os filhos a desenvolver motivação interna, a aprender características e habilidades de vida que você deseja que eles desenvolvam. Quando você usa a punição para eliminar o mau comportamento, seu filho responde de 4 maneiras. Gente, isso aqui é resultado de muito estudo, tá? Ele se sente ressentido, ele acredita que não é justo, que ele não pode confiar nos adultos. Ele parte para a retaliação. Então, os meus pais estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Ele se torna rebelde, então ele vai fazer exatamente o contrário, a provar que ele não tem que fazer do jeito que você quer, ou então ele recua. E no recuo, ele pode se tornar dissimulado, eu não vou ser pego da próxima vez, ou então ele reduz a autoestima, acreditando que ele é uma pessoa ruim. Os filhos não têm consciência a respeito das consequências das decisões que eles tomam em resposta à punição. E os comportamentos futuros, eles são baseados nessas decisões subconscientes que eles tomam. Então, se ele percebe que ele é repreendido toda vez que ele faz algo de errado, toda vez que ele demonstra um mau comportamento, ele vai começar a se tornar um viciado em bajulação. E aí ele vai usar a bajulação nos momentos em que ele precisar de alguma coisa, no momento que ele quiser ganhar alguma coisa. Então, ele automaticamente se torna um viciado em aprovação para obter esse amor que ele acredita que ele não merece. Isso é um comportamento inconsciente, tá, gente? Isso que é importante que os adultos estejam atentos aos efeitos em longo prazo das ações tomadas mediante o comportamento dos filhos na hora da raiva, em vez de se enganarem pelos resultados a curto prazo. Então, se você pensar no seguinte cenário, ó, o teu filho faz algo de errado, você compreende, você repreende, você discute, põe de castigo, faz com que ele se sinta mal porque não se comportou da maneira correta. Com isso, você está deixando de ensinar aquela lição importante da disciplina positiva, de que erros são uma ótima oportunidade para aprender. Você se comporta como se você não errasse, como se seu filho também não pudesse errar. E todo mundo erra, gente. Os filhos vão errar bastante também na vida. E é só assim que eles vão aprender a ressignificar as coisas que acontecem. Então, para que você consiga expandir um pouco mais a sua consciência e compreender como o seu filho se sente na hora da discussão ou no momento do castigo e da punição devido ao mau comportamento, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se sentassem confortavelmente onde vocês estão agora e fechassem os olhos por alguns instantes, bom? Fechem os olhos e sigam apenas a minha voz.
tá? Eu gostaria de pedir que você pensasse na última vez que você se sentiu humilhada ou tratada de maneira injusta. Você sentiu que estava cooperando ou melhorando? Tenta recordar um momento recente ou um momento lá na infância, na adolescência, em que alguém tentou te motivar a se comportar melhor, fazendo com que você se sentisse mal pelo que você fez. Tenta lembrar aí exatamente o que aconteceu. Se conecte com o que você sentiu naquele momento. Fique atenta ao que você estava sentindo em relação a si mesma, em relação a outra pessoa, sobre o que você ia fazer no futuro. Nessa situação, você se sentiu motivado a melhorar? Caso você tenha sentido, era um bom sentimento ou era baseado em sentimentos ruins em relação a você e a outra pessoa? Você se sentiu motivado a desistir ou se esconder para evitar futuras humilhações? Ou você quis se tornar uma viciada em aprovação, desistindo de uma grande parte de si mesma para agradar os outros? No momento em que você estava sendo punida devido ao seu comportamento, você pensou assim, ó, ai, muito obrigada, isso é tão útil. Eu mal posso esperar até que você me ajude com todos os meus problemas. Em algum momento você pensou o quanto era maravilhoso ser punida naquela situação? Podem abrir os olhos agora. Agora eu gostaria de que alguém compartilhasse como se sentiu alguma situação ou algum insight que teve nesse momento. Temos alguma voluntária aqui? Compartilhar? Isso. Cris se mexeu para abrir o microfone, não sei se de fato abriu o microfone. Não, é que eu sempre me candidato, mas eu vou dar a oportunidade para as outras. Pode falar também, Alê, não tem problema não. Vamos ver se alguém fala. Vamos pensar assim, ó, pensa assim, ó, quando a tua mãe brigava contigo, sabe, te botava de castigo lá quando tu era adolescente, tu ia para o quarto pensando assim, nossa, que maravilhoso, minha mãe brigou comigo, me ensinou uma lição super importante agora. Tu ia para o quarto batendo a porta e pensando quanto que tu odiava ela, meu Deus, eu odeio essa mulher, eu vou fazer tudo ao contrário só para provar para ela que ela não manda em mim. Ou, né, não vou fazer mais nada agora. Aham. Agora deixa, né? Não fazer mais nada. Vou nem tentar. Acho que o primeiro sentimento é raiva. É uma raiva enorme, assim. E quando comparado ao que minha mãe fazia e algo que acontece comigo hoje em dia, por exemplo, profissionalmente, né? Se alguém critica alguma coisa do meu trabalho e eu não estou bem para receber aquela crítica ou eu acho injusta, é o mesmo sentimento, é uma raiva muito grande, né? E é o que a Cláudia acabou de falar. Eu não quero fazer nada agora, eu não vou fazer. É bem isso. Tô pensando nisso que tu falou e nessa situação aí da mãe brigar com a gente, vocês acham que na hora que a mãe punia a gente em relação a algum desse comportamento que a gente tinha, vocês acham que vocês estavam naquele momento desenvolvendo alguma característica e habilidade de vida? E você se sentia, você tinha vontade nesse momento em que você era punido a agir de alguma dessas maneiras aqui, ó, que estão nos desafios de comportamento? Sim, né? Vocês conseguem compreender o que acontece com os filhos da gente hoje? Vocês conseguem compreender como a nossa história e a nossa relação com os nossos pais são o maior aprendizado que a gente teve para a gente conseguir e proporcionar para os nossos filhos hoje aquilo que a gente precisava na nossa adolescência? É a maior fonte de aprendizado que nós temos e o maior ensinamento que nós temos para que a gente consiga se desenvolver, tá? E educar os nossos filhos hoje é o que aconteceu com a gente no passado. Thalita?
Acho que Sumiu. caiu. Caiu, né? Caiu. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Eu vou aproveitar